possível se esconder do seu Deus, nem dos nossos. Eu sofro com o mesmo dilema. Essa série de tirar o fôlego despertou a curiosidade do público sobre a real natureza dos vikings, que governaram durante o século 8 e 9. Os espectadores questionam o que é autêntico na série e o que é uma fabricação da verdade para efeitos dramáticos, tipo coisas que foram inventadas em Vikings. O famoso viking Rollo aprendeu a língua Rowan em 876 d.C. Ele liderou a frota viking que sitiou Paris em 885 entre 886 d.C. Ele foi batizado como cristão, casou-se com uma princesa francesa que era tataraneta de William o Conquistador, que invadiu a Inglaterra em 1666 e se tornou Guilherme I da Inglaterra. Portanto, Rollo é um dos ancestrais da atual família real britânica. Na série Vikings, Rollo foi apresentado sendo o irmão de Ragnar, mas na verdade, Rollo é baseado em uma figura histórica real, mas ele não tinha nenhuma relação com Ragnar. Historiadores não sabem ao certo se na verdade se ele era realmente um viking. Registros históricos indicam que o verdadeiro Rollo se casou com a filha do rei Carlos, o Simples, da França, após forjar uma aliança com ele. Se ele tivesse qualquer ligação com os vikings, ele teria feito de tudo para esconder sua origem, para ser bem mais aceito por seus novos contemporâneos anglo-saxões. Cronologicamente, não havia como ele ser contemporâneo de Ragnar Lothbrok, muito menos seu irmão. 2. O missionário Ansgar. O missionário Ansgar não foi o fracasso mostrado na série. Em Vikings, a rainha Aslan dá a ele um teste, no qual ele falha. Ele é posteriormente executado. Na realidade, Ansgar, conhecido como Apóstolo do Norte, viveu uma vida longa e bem-sucedida, entre 801 e 865, com um ministério bem-sucedido que influenciou muitos vikings. Numerosos milagres acompanharam seu ministério, e impressionaram tanto os vikings que eles concluíram que Cristo era maior do que Thor, acabando a maioria se convertendo. 3. Métodos de execução. Em Vikings, o cristão era considerado mais traiçoeiros do que pagão. Inexplicavelmente, a série descreve os cristãos como mais traiçoeiros, vis pervertidos do que os pagãos. É claro que isso não está de acordo com os fatos da história. A série contém muitos acréscimos dramáticos, e embora atraia intrigas ao regime viking, também teve elementos agregados para o valor de entretenimento. A crucificação de nórdicos pelos bispos de Essex do século IX, conforme mostrado nas temporadas 2 e 4 de Vikings, não tem evidência histórica. Não há evidência sugerindo que as crucificações aconteceram nas mãos dos cristãos. Isso também é verdade para o método de sacrifício chamado águia de sangue, descrito como um método de execução pagão na série, que é outra adição dramática à trama. 4. Termo viking. Ao contrário do que a série mostra, os vikings nunca se referiram uns aos outros como vikings. Na realidade, as pessoas da Dinamarca, Suécia e Noruega falavam uma língua chamada nórdico antigo. Embora fossem eticamente distintas, não tinham uma palavra como vikings para se identificar. De acordo com os registros, as pessoas invadidas pelos vikings se referiam a eles como dinamarqueses ou nórdicos. A palavra viking só se popularizou muito mais tarde, na era romântica do século XIX. 5. Ragnar. As sagas nórdicas identificam Ragnar Lothbrok como pai de Aiva, o Desossado, Bjorn Ironside, Halfdan e Sigurd e Ubba. Foi casado 3 vezes com a donzela do escudo Laguerta, com a nobre Dora e com Aslan, todas mulheres escandinavas. Ragnar era filho do rei sueco Sigurd e o primo do rei dinamarquês Gudfred. Ele se distinguiu com muitos ataques e conquistas, incluindo o primeiro cerco de Paris, em 846 d.C. Ele foi capturado pelo rei Ella da Nortúmbria e morto ao ser jogado em uma cova de cobras. Seus filhos o vingaram invadindo a Inglaterra com o grande exército Halfdan em 865 d.C. Por mais que os fãs amem Ragnar Lothbrok, o personagem furtivo não tem base na história verificada. Ragnar Lothbrok é baseado na lenda de um viking que conquistou um lugar na tradição viking, com história de sua influência e poder. Não há evidência sugerindo que ele existiu. Ainda assim, com a lenda deixou uma grande impressão na história. Produtores pensaram em incluí-lo. Ainda assim, o fato ou ficção, Ragnar é parte imperativa da série. Quero ser batizado. Já renegou os nossos deuses e se virou para o Deus cristão.